Fala aí, galera, fala meu povo, fala pessoal, espero que todos estejam muito bem aí, espero poder, de certa forma, agregar um pouco. Faz tempo que eu não converso com vocês aqui no canal e, na verdade, hoje essa conversa bem informal, né, surgiu justamente de uma live que eu fiz no nosso Instagram a respeito de como estudar, né, de como tentar organizar um pouco os teus estudos aí, trouxe algumas técnicas, isso acabou rendendo e infelizmente o Instagram ele tem aquele recurso de nós deixarmos à disposição por somente 24 horas. E aí muita gente escreveu, eu falei, bom, depois eu dou uma sintetizada e passo e jogo no canal, jogo lá no Detona. É isso que eu queria fazer com vocês hoje, galera. É o seguinte, deixa eu tentar resumir um pouco, para não ficar muito enfadonho, eu quero só lembrar que eu fiz algumas distinções. Primeiro que no nosso país, a gente já ouve há bastante tempo a expressão metodologia de ensino. Né? Isso já se estuda, a metodologia de como ensinar. Já se estuda também atualmente, de uns tempos para cá, o que se chama de metodologia do aprendizado. Quer dizer, analisar o estudo do prisma daquele que recebe a informação e como ele vai absorver. Agora, uma metodologia do estudo nós não temos. O Brasil, infelizmente, eu lembro que na live eu comentei isso com vocês, algumas pessoas até me escreveram depois, dizendo, olha professor, existe uma faculdade que tem um curso assim, assado. Na verdade, nós não temos assim um curso específico de metodologia do estudo. Nós temos metodologia científica, que é uma disciplina que a gente costuma utilizar ou costuma ministrar em pós-graduação ou em términos de curso, mas que vão te dar uma ideia de como elaborar um trabalho científico. Não é essa metodologia do estudo que eu estou falando, não. Eu estou falando de nós aplicarmos isso para o nosso dia a dia, você aplicar para o seu dia a dia de concurseiro, tá? Queria lembrar também uma coisa que eu fiz e que eu chamei a atenção de vocês. Pô, tá caindo tudo aqui o bagulho das minhas coisas aqui, mas tá meio bagunçado, mas não repara não. Mas vamos lá, existe uma diferença entre métodos de estudo e técnicas ou recursos de estudo. Os métodos de estudo são aqueles métodos que foram cientificamente comprovados como eficazes. Outras coisas, eu anotei algumas aqui, como grifar texto, como fazer mapa mental, como fazer fichamento, como grifar já falei, né? Como utilizar mnemônicos, né? Utilizar essa ideia de técnica de memorização por meio de iniciais, de o começo de palavras, tudo isso são técnicas, não são métodos. Eu estou falando dos métodos de ensino, métodos de estudo, como estudar. O primeiro método, talvez um dos mais conhecidos, é o chamado método Pomodoro. Sabe Pomodoro? Você vai se lembrar do Pomodoro por causa daquele tomate, o molho de tomate, justamente por conta disso, método que foi criado para gerenciar o seu tempo útil. E não é que eu estou em desacordo, não concorde em gerenciamento do tempo, mas é que eu acho que nós temos que gerenciar energia. Eu costumo falar muito isso. Modernamente, a gente não fala mais em gestão do tempo, a gente fala em gestão da tua energia. Cada pessoa tem uma. Eu sei, você vai encontrar a barreira do tempo também, mas o gerenciamento da tua energia dentro do tempo que você tem é mais importante do que gerenciar o próprio tempo. Se você não estudar, tiver o dia inteiro de tempo, maravilha, você está numa situação privilegiada, mas você não cuidar da qualidade do teu ensino, no que isso vai te trazer, o que isso vai te trazer de bom, de positivo? Nada. É a mesma coisa da dieta, né? Eu sempre faço o paralelo da nossa musculação, do fisiculturismo com os estudos. Não adianta você ir no nutricionista ou no endócrino e ele falar, olha, você vai tomar isso, tomar aquilo, suplementar e precisar atingir 5.000 calorias por dia. Ótimo, você come 30 mil sonhos de valsa e 22 Big Macs, meu sonho, e você atingiu isso daí brincando com sobra. Não é isso, é estudo de qualidade. Por isso que eu estou falando que o tempo é importante, mas o gerenciamento da energia é mais importante. Quem criou o nosso método Pomodoro, já antigo, é o famoso italiano Francesco Cirillo, e ele criou com base na seguinte premissa: você, depois de um tempo de estudo, você ganha um prêmio que é um pouco de descanso.
Então, no método Pomodoro tradicional, por exemplo, você encontra lá 25 minutos de estudo para 5 minutos de descanso. Você vê que para nós aqui já não funciona muito. Então, a gente precisa alargar um pouco mais, tentar trazer um pouco mais de tempo para isso. Não dá para você estudar 25 minutos, parar. Direito é uma matéria que precisa de imersão. Se você não realizar a imersão, quer dizer, a cada 25 minutos você parar, você quebra um raciocínio. Então, você pode até utilizar esse método, eu lembro que eu mesmo fazia, depois no final vou falar um pouco do meu sistema, de como eu estudei, mas você pode até utilizar o sistema do Pomodoro e se dá aí um pouco de descanso, deve fazer, mas eu acho que não dá para ser do jeito como ele foi criado, como ele foi idealizado, tá? Você precisa ampliar o seu tempo de estudo como uma resistência. Acredite em mim que você vai criar uma resistência e vai aumentar a sua resistência com o passar do tempo em termos de concentração. Então, o cérebro ele se adapta a isso. É lógico que depois de 1 hora e 10, começa a ficar difícil. Você precisa dar uma levantada, até por uma questão do corpo, da postura, mexer um pouco, né, para você evitar aí algumas outras, inclusive lesões, né? A gente sabe que isso pode acontecer e se você sentir dor, assim como outros fatores, como a fome, como o sono, isso vai interferir na qualidade do seu estudo, tá? Muito bem, o segundo método de estudo é o chamado método de Robinson, que foi criado por um psicólogo americano chamado Francis Robinson e é um sistema quase que perfeito, mas ele é quase que perfeito porque ele serve muito bem para quem vai fazer uma tese, vai escrever um artigo mais aprofundado ou vai elaborar um trabalho, porque ele consiste em várias etapas, mais precisamente em 5 etapas, perdão, estou esquecendo a revisão, repassar. Ele diz que você primeiro vai explorar a matéria de maneira superficial. Num segundo momento, você vai fazer perguntas para você, o que é uma forma bacana de estudar, né? Fazer perguntas, você levantar questões. Numa terceira etapa, você vai fazer a leitura do material, ao mesmo tempo já com as perguntas respondidas. Depois, numa quarta etapa, você vai rememorar fazendo a revisão. E numa quinta etapa, você vai repassar aquilo que você estudou. Quer dizer, pegar o texto, normalmente a gente faz isso para uma palestra, para uma apresentação, e vai repassar tudo que você fez. Quer dizer, você vai aprofundar. Por que não serve para nós? Por um motivo muito simples. E esse talvez seja o grande segredo que você precisa aprender e quebrar o tabu. Você não vai aprofundar o teu estudo demais. Você tem que conhecer muito, mas numa superfície, aliás, numa profundidade muito pequena, quer dizer, a gente costuma dizer, né? É um conhecimento oceânico, mas na profundidade de 1 centímetro. Então, ele não é um estudo bom para o teu concurso. A gente usa algumas coisas, mistura algumas coisas dele, a depender da pessoa. Às vezes um aluno me pede uma ajuda, quando eu acompanho ele mais de perto, a gente às vezes dá para uma matéria em que ele está mais fraco, a gente costuma colocar alguns elementos do método de Robinson, mas utilizar ele na sua pureza não dá. Deixa para fazer isso num trabalho científico, tá? O terceiro método é o que se chama de indagação elaborativa. Eu gosto muito, acho bacana, porque a indagação elaborativa ou construtiva é aquele sistema em que você vai fazendo perguntas ao longo do texto que você está lendo. E ele tem uma vantagem que, de fato, é você evitar a memorização, porque a partir do momento em que você pergunta o porquê do porquê, você vai aprender essa matéria. Então, você lê uma frase no seu autor favorito, e aí, quando você para pensar, fala, mas por quê que ele está dizendo isso? Ou por que o dispositivo tal diz isso? E você vai atrás, pesquisa e busca. Você intuitivamente vai decorar isso. O problema é que você vai gastar tempo também. Nós não temos muito tempo. Não dá para ser assim também. Então, o que eu costumo dizer em relação à nossa indagação elaborativa ou construtiva? Utilize quando você tiver dificuldade em certas matérias. Aquelas matérias em que você acha mais complexa, faça perguntas para você mesmo, entenda o porquê do porquê, gasta um pouco mais de tempo, mas na medida, tá? Porque eu já vi gente chegar para mim e falar assim, Ralf, eu perdi o dia inteiro para entender por que não dá. Não dá. Você perdeu 24 horas ou no mínimo 8, 6, 7, 8 horas de estudo que você deveria ter visto muito mais coisa para responder uma pergunta. Não dá. Então faça isso na medida do possível. Não é a ideia aqui, não é nós perdermos tempo para você aprofundar o estudo. Esquece isso. Não é o momento. O momento de aprofundar o estudo é de mostrar erudição, é artigo, é defesa de tese, é trabalho acadêmico, é uma defesa que você vai fazer para conquistar aí determinado título acadêmico, mas não é o que nós precisamos aqui neste momento, tá? Para fins de concurso,
Esquece essa ideia de perder muito tempo e de aprofundar. Não dá para verticalizar o estudo, tá? Com isso, eu já estou dizendo para você e pedindo perdão aos grandes manuais, aos grandes enciclopedistas, mas realmente esquece livros mais profundos. Não dá, a gente precisa de material mais simples, de caderno, daquilo que você faz no cursinho, de sinopse, de resumo, é por aí que vai, tá? E, por fim, eu queria só falar um pouco a respeito do que se chama hoje de teste prático. O teste prático, que você conhece mais como fazer questões, resolução de questões, talvez seja o método mais em alta, mais na moda. Tem um paper de 2013, 2014, eu falei para vocês, de uma instituição britânica que chegou à conclusão de que é o sistema mais efetivo. E eu diria para você o seguinte, não é, as pessoas costumam falar, pô, o Ralph não gosta de fazer questão. Não é que eu não gosto de fazer questão, eu acho que ela não pode ser a base do seu estudo, eu acho equivocado, para fim de direito não dá. Você vai estudar matemática, está estudando matemática, está estudando outras matérias, tem que ser por questão. Tudo bem, porque você tem lá tipos de problemas diferentes, então aí você vai resolver de maneiras diferentes. Mas para fins de direito não dá para você resolver questão, por um motivo muito simples, como base do estudo. Entenda bem, meu filho, o que eu estou falando, pelo amor de Deus, para você depois não sair falando besteira por aí que eu estou dizendo, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, presta atenção, não dá para servir de alicerce do seu estudo a resolução de questão, por uma razão muito simples. O teu estudo, ele tem que ser, mas num grau muito minucioso, ele tem que ser sistemático e organizado. E responder questão é, por natureza, assistemático. Na melhor das hipóteses, você vai responder questão por temas, do tipo, vou responder perguntas hoje sobre contratos em espécie. Ou, de repente, se você estiver mais organizado ainda, você fala para mim, eu vou responder perguntas hoje sobre contratos de compra e venda. Ótimo, você até limitou, mas continua sendo sistemático. Porque primeiro ele vai cair uma pergunta sobre restrições à compra e venda. Depois vai cair uma pergunta sobre direito de preferência. Depois vai cair uma pergunta a respeito de elementos do contrato de compra e venda. Cara, você vai daqui para lá para voltar para... Não dá. Responder questão é uma forma muito boa, muito prática de fixar no futuro, já tendo certa base, fixar a matéria, mas não serve de preparação para o seu concurso. Muita gente chega para mim e fala assim, eu repito demais isso para os alunos que eu acompanho, né, que faço um acompanhamento um pouco mais de perto, eu costumo dizer o seguinte, não responda a questão, não é para ficar fazendo questão que nem louco em fase de edital aberto. Edital aberto é leitura da lei, é leitura do resumo, é correr, é revisar. As questões elas vão ser complementadas, a gente vamos temperar aí, né? Algumas vezes por semana você responde faz umas baterias de questões, e isso se para você for bom, tá? Porque eu, por exemplo, digo o meu caso, eu odiava fazer questão por uma razão muito simples. Se eu errasse questões, e hoje você tem inúmeros sites disso, eu me sentia completamente derrotado. O meu psicológico ia lá no chão. Tem muita gente que é assim, eu sou assim. Por que eu não fazia simulado? Né? Eu estudei, na verdade, quando eu fiz também, eu não fiz cursinho, nessa época, quando eu prestei concurso mesmo, eu não fiz cursinho. Eu fiz cursinho em 2000, eu prestei concurso depois, eu não fiz. Mas eu não gostava de fazer provas antigas ou outras provas, porque se eu fosse mal, eu ficava derrotado, eu me sentia mal. Sabe aquela coisa de não ver resultado? Então eu não gostava. Então talvez não funcione para você. Tá? Se você é do tipo que gosta de resolver questão, encaixa a questão algumas vezes por semana como matéria complementar, como método e não como um sistema alicerce, como base do teu estudo. É nesse ponto que eu quero dizer para você. Agora vamos lá, vamos passar por uma parte aqui um pouco mais prática. A primeira questão é o seguinte. A primeira coisa que você precisa fazer para organizar teu estudo é ter um organograma. Você precisa ter um organograma, ou como algumas pessoas chamam de cronograma, que é diferente, porque o cronograma pressupõe um espaço determinado, delimitado de tempo. Não é bem isso que nós estamos fazendo, né? A não ser quando se traça um período para um reta final, por exemplo, para um edital aberto, aí a gente faz um cronograma, mas eu estou falando de um organograma, que é para você se organizar. Como você vai se organizar, tá? Isso é imprescindível e você vai ter que tentar elaborar, é claro, eu já disse, eu posso te ajudar, eu posso tentar opinar, mas basicamente você vai ter que encaixar as questões, as matérias, numa forma em que você, cuidado, não ultrapasse 8, 9 dias. Não dá, porque no sistema que eu vou te explicar,
que é o sistema que eu utilizo como base, claro que cada pessoa vai se adaptar a ele, não dá para você ultrapassar e falar assim, Ralf, eu estou rodando todas as matérias em 14 dias. É muita coisa. Não dá, você vai ter que diminuir esse número aí. Ralf, tem muita matéria, eu sei, você vai ter que fazer milagre, você vai ter que diminuir aí um pouco de tempo em cada uma para estudar. Sempre 2 ou 3 matérias por dia, não estuda uma só, não vale a pena. Ralf, eu tenho 3 horas de estudo por dia, 2 horas de estudo líquidas por dia. Como é que eu vou fazer? Eu vou estudar 3 matérias, aí vai estudar 2, uma numa hora, outra numa hora. Fazer o quê? É pouco tempo. É pouco tempo, mas o que eu quero dizer é, você precisa estudar a maior quantidade de matérias que você puder. Eu nunca sugiro, se você estuda o dia inteiro, não passa de 3. Eu acho que passar de 3 já é exagero, tá? Matérias grandes, o que você vai fazer? Matérias grandes como civil, processo civil, penal, você vai ter que descompartimentar. Você vai ter que, na verdade, separar, né? Vai ter que criar um sistema teu, por exemplo, civil, parte geral e obrigações, direitos reais junto com contratos em espécie e um dia para família e sucessões. Não tem jeito, não dá para estudar direito civil como um todo, assim como o processo civil, assim como o penal, na minha opinião. Penal tem que ser penal geral e depois dividir a parte especial. Você tem que fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Veja, vai ficando complicado, porque você tem algumas matérias que você vai ter que encaixar, algumas matérias você sabe menos, algumas você sabe mais, e você vai utilizar isso para temperar o seu organograma, tá? Importante é que você tem que rodar a matéria, todas as matérias, em até 8, 9 dias no máximo. Por isso que eu falo, às vezes o aluno chega para mim e fala, Ralf, eu estou prestando concurso para Defensoria, Ministério Público, Magistratura Federal, Magistratura Estadual, Procuradoria-Geral do Estado e AGU. Não dá, porque você nunca vai fazer um organograma para um treco desse. Não tem como, é difícil, você precisa funilar um pouco mais. Afunila aí, veja o que é mais importante, veja qual é o teu concurso de vocação, qual é o teu concurso do sonho, aproxima uma matéria da outra para você tornar mais realizável. Quanto mais concursos você quiser prestar, maior o seu organograma e maior o tempo para você rodar a matéria. Tenta afunilar, afunila, magistratura do Estado, vamos bolar, o teu organograma vai ficar redondo, MP do Estado vai ficar redondo. Quando sair um edital aí por aí, você que é concurseiro e está prestando um monte de coisa, quando sair o edital, as matérias que você não conhece, a gente encaixa na reta final, a gente encaixa no momento e no sprint final, mas porque senão você não vai conseguir montar o esquema, no esquema que eu estou te propondo. Eu tive essa vantagem, porque eu sempre quis magistratura estadual. Meu sonho era magistratura do Estado. Então, eu me organizei, pronto, prestei, passei com o edital do último concurso. Eu tive essa facilidade. Quer dizer, eu não precisei ficar me preocupando com outras matérias. Quer dizer, não precisei ficar enfiando difusos, coletivos e isso e aquilo. Não. Eu estudava junto com o que tinha lá. De repente, uma questão que se aproximasse, Código do Consumidor, alguma coisa assim, tá? Então essa é a primeiro ponto mais importante, é o centro, o foco, é o ponto nevrálgico do seu estudo, é se organizar por dia mesmo. Olha, segunda é assim, terça é assim, quarta assim, quinta, sexta, sábado e domingo é assim, equilibra no final de semana, mas todo dia é dia, tá? Segunda coisa, você precisa ter um diário. Eu sugiro o diário porque você precisa ver quanto você está estudando mesmo. Tem gente que fala para mim assim, eu estou estudando 14 horas. Aí eu faço assim, faz o seguinte, pega um papel, uma folha em branco, uma folha sulfite, anota aí quando você sentou, a hora que você pôs a bunda na cadeira e começou a ler, a hora que você parou para tomar um café, 5 minutos que seja, desconta, volta a contar depois. Entrou alguém na tua sala e veio falar com você, Ralf, blá 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 blá, parou ali. Você perdeu esse tempo, para e desconta. Chega no final do dia, você estudou 3 horas líquidas. Por isso que eu falo, tenha um diário. O diário serve para você ver quanto você está estudando e para você fazer marcação de onde você parou. E aí eu vou chegando no meu sistema e dizendo como eu estudava, e que é a base, claro, que a gente modifica para cada aluno, mas a base era, feito isso, organizado, diário na mão, eu começava o meu estudo sempre lendo a lei seca. Então, ia estudar naquele dia Direito Civil, numa das frentes que eu criei. Não importa que a matéria já tivesse em pessoa jurídica, eu começava a ler do zero o artigo 1º do Código Civil. E ia lendo. Lia. Digamos que meu exemplo eu tinha mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas. 4 horas e meia num dia bom eu tinha de estudo líquido no máximo. Na minha média era 3 horas, eu não tinha mais do que isso.
Os primeiros 30 minutos, 35, 40 minutos era de leitura de lei seca. O que eu fazia? Lia do artigo tal ao artigo tal e anotava no diário onde eu parei. E aí passava para a segunda parte do estudo. No primeiro dia você vai começar do zero e vai só ler. Pegava e lia. Não necessariamente o que você leu de lei seca. Não precisa, até porque quanto mais você rotacionar, melhor. Né? Melhor que você leia, por exemplo, contratos num dia, na lei, e no mesmo dia você depois esteja estudando parte geral, porque depois você vai estudar contratos na doutrina e na matéria e vai estar chegando no Código Civil em contratos e vai estar revendo. Quanto mais rotacionar, melhor. Não é bom esse negócio, não. Tem muita gente que propõe o seguinte, lê os artigos primeiro referente à matéria e depois lê a matéria. Besteira. É besteira, tem que rotacionar. Quanto mais rotacionar, mais revisão você ganha. Muito bem, fiz o estudo da lei, comecei o estudo da matéria por resumos, por cadernos, e por cadernos. Beleza, marquei onde eu parei. Quando eu rodei a semana inteira, e eu fazia em uma semana, eu dei um jeito de estudar em 7 dias, quando eu voltava naquele dia, para o mesmo dia, para aquele ponto, o que eu fazia? Pegava o diário e abria e via o artigo que eu parei. E começava a ler da onde eu parei. Muito bem, mesma coisa, 30 a 35 minutos, parava. Aí o que eu fazia? Aí vem a segunda parte. Já a partir do segundo dia você vai ter isso. Você vai rever. Eu pegava a sinopse, pegava o caderno e voltava do zero, não da onde eu parei. Eu marquei onde eu parei, mas eu voltava do zero. E eu revia, eu lia tudo de novo. Você vai falar, Ralf, mas isso é loucura, porque eu vou estudar muito isso e vai sobrar pouco tempo para depois eu avançar na matéria. Pois é, mas bota um tempo para você fazer isso, tá? Bota um limite de tempo aí de mais meia hora para você revisar e acelera a revisão. Revisão não é um estudo tão atento. O estudo atento que você faz é aquele da matéria nova. E aí você revisa, pronto, chegou onde você parou. Agora a leitura é mais com calma, é mais tranquila, é mais aprofundada, para entender, grifa, vai grifando, parou. Chegou na outra semana, volta ao esquema da lei, volta a ler sempre o máximo que você aguentar, sempre mais ou menos, eu diria que para cada matéria dedica 30% do tempo para a lei seca, depois mais 30% para revisão, e aí vai ter uma revisão cada vez mais difícil, né? Cada vez maior. Só que aí é que está a chave do segredo, aí que está o segredo, o grande sucesso. A chave do segredo é dureza, hein? Que tosqueira, né? Que tosqueira. Esquece, volta para trás, depois na edição a gente tira esse bagulho aí. Muito bem, volta 1, 2, 3, contando, voltei aqui e tal. Vai chegar um momento que você vai ter uma quantidade muito grande para rever. Mas acredite em mim que aí que está o segredo do sucesso. Quase que eu cometi o mesmo erro. O segredo do sucesso é que à medida em que você for fazendo mais e mais revisões, as revisões vão ficando mais rápidas. Acredite no que eu estou dizendo. Chega um momento, vou pegar até meu livro aqui, chega um momento em que você bate o olho no tópico, abrir aqui, por exemplo, em servidões prediais. Chega uma hora que você bate o olho no tópico, no nome do tópico, instituição e possibilidade de aquisição por uso capião. E você sabe o que está escrito no parágrafo, você sabe o que está lá. Então a tua revisão vai ficando cada vez mais rápida e tem que ser assim todas as vezes. Quer dizer, reviu, fez a revisão, partiu para a matéria nova, até zerar a matéria nova e começar do zero. Enquanto isso, pressuponho que você esteja estudando a lei, esquematizando a lei sempre da onde você parou, sempre voltando. Uma dica que eu dou importante para você. Na leitura da lei, não fique empacando. Se você encontrar um dispositivo difícil, um dispositivo mais complexo, você pega e para. Aliás, ao contrário. Você pega e passa adiante. Não encasqueta, não para nesse dispositivo. Ralf, eu estou fazendo um cursinho de manhã, estou estudando de manhã. Tudo bem, cursinho é um plus, cursinho é algo a mais que você está fazendo. Organiza esse estudo que eu falei para você no período da tarde. Repete. Ralf, estudo à tarde as matérias que eu vi de manhã? Não precisa, ou não necessariamente, até porque é aquilo que eu falei, rotaciona. Para que rever o que você viu no cursinho? Deixa para rever depois. Usa naquele dia uma matéria que faz tempo que você não vê. É esse tipo de situação que você vai ter que se acomodar ao teu caso concreto, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu vou parando por aqui para não extenuá-los. Eu não quero fazer um vídeo muito grande.
Eu quis só contar um pouco da minha experiência, de como eu fiz para estudar. Quem tiver dúvida, me escreva aqui pelo canal mesmo, manda lá no Twitter também, que é Ralfo Monteiro, o Instagram, que é Ralfo Barros Monteiro, no Facebook, como você quiser, me escreve, vamos trocando ideia, que eu posso ajudar com melhores condições. Fechou? Um grande abraço a todos, fiquem bem e tamo por aí, bora detonar junto, valeu?